Imagine um mundo onde os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Como seria a Terra hoje? Será que os humanos teriam evoluído? O planeta ainda estaria dominado por répteis gigantes? E se sim, estaríamos coexistindo com eles, ou seríamos apenas mais uma espécie à mercê dos predadores pré-históricos? Vamos explorar essa realidade alternativa e entender os impactos dessa mudança no curso da história. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide colidiu com a Terra na região do que hoje é o México, provocando um evento de extinção em massa que eliminou aproximadamente 75% da vida no planeta. Esse evento abriu espaço para a ascensão dos mamíferos e, consequentemente, para o surgimento dos humanos. Mas, e se esse asteroide nunca tivesse atingido a Terra? Nos primeiros milhões de anos após a não extinção dos dinossauros, o mundo teria permanecido sob domínio dessas criaturas. Sem a destruição em massa das espécies, a evolução dos mamíferos teria sido drasticamente limitada. Os pequenos roedores e primatas ancestrais talvez nunca tivessem tido a oportunidade de se expandir e evoluir para os seres humanos modernos. A Terra continuaria a ser governada por uma diversidade impressionante de dinossauros adaptados a diferentes ambientes. A longo prazo, os dinossauros poderiam ter evoluído ainda mais. Algumas espécies poderiam ter desenvolvido inteligência avançada, algo semelhante ao que aconteceu com os primatas na nossa linha do tempo. Existe até uma teoria científica que sugere que certos dinossauros teriam potencial para evoluir em criaturas semelhantes a répteis humanoides, com habilidades cognitivas mais sofisticadas, capazes de construir sociedades e até mesmo civilizações. A ecologia do planeta também seria completamente diferente. Os continentes e os oceanos ainda sofreriam mudanças ao longo de milhões de anos, mas a flora e a fauna seriam moldadas pela presença contínua dos dinossauros. Os grandes herbívoros dominariam as planícies e florestas, enquanto carnívoros gigantes como o Tiranossauro Rex continuariam no topo da cadeia alimentar. Isso significaria que o mundo seria muito mais hostil para qualquer espécie menor tentando prosperar. Se os humanos de alguma forma tivessem conseguido evoluir nesse cenário, nosso desenvolvimento teria sido completamente diferente. A vida em sociedade provavelmente exigiria estratégias muito mais agressivas para sobreviver aos predadores. E as cidades teriam que ser fortificadas para resistir a ataques constantes. A domesticação de animais teria sido um desafio enorme, pois competiríamos diretamente com os dinossauros por espaço e recursos. Talvez, ao invés de cavalos, teríamos aprendido a domesticar dinossauros menores para transporte e defesa. Do ponto de vista econômico e tecnológico, a história teria tomado um rumo completamente distinto. A revolução agrícola poderia ter sido atrasada ou nunca acontecido, já que o cultivo de plantações em um mundo repleto de grandes herbívoros seria extremamente difícil. A revolução industrial, caso ocorresse, teria sido moldada por desafios únicos, incluindo a necessidade de coexistir com criaturas de tamanhos colossais. As grandes cidades talvez tivessem estruturas reforçadas e sistemas avançados de proteção contra ataques de predadores pré-históricos. Teorias científicas sobre a evolução dos dinossauros. Uma teoria científica interessante propõe que, se os dinossauros não tivessem sido extintos, eles poderiam ter desenvolvido características semelhantes às das aves modernas. Muitos paleontólogos acreditam que algumas espécies, como o Troodon, já demonstravam altos níveis de inteligência em comparação com outros répteis da época. Eles tinham cérebros relativamente grandes para seu tamanho, visão aguçada e habilidades motoras complexas. Alguns pesquisadores especulam que, com milhões de anos de evolução, eles poderiam ter desenvolvido sociedades organizadas, ferramentas rudimentares e até comunicação sofisticada.
Jurassic Park. O que é verdade e o que é ficção? O filme Jurassic Park popularizou a ideia de dinossauros recriados a partir de DNA fossilizado, mas isso seria realmente possível? A realidade é que o DNA tem um tempo de degradação limitado, e as moléculas genéticas de dinossauros já se deterioraram completamente ao longo de milhões de anos. Portanto, recriar um dinossauro exatamente como ele era na pré-história ainda está fora do alcance da ciência atual. Por outro lado, os avanços na engenharia genética já permitiram manipular genes de aves, que são os parentes mais próximos dos dinossauros. Experimentos recentes conseguiram modificar o DNA de embriões de galinhas para ativar traços genéticos adormecidos que lembram características dinossaurianas, como dentes e caudas alongadas. Isso sugere que, em um futuro distante, poderíamos criar versões híbridas de dinossauros baseadas em sua descendência moderna. Outro ponto interessante do filme é o comportamento dos dinossauros. Algumas representações são bastante precisas, como o fato de muitos dinossauros terem penas, algo que a ciência comprovou nas últimas décadas. No entanto, outras cenas, como o Velociraptor abrindo portas e caçando em matilhas coordenadas, são mais fantasiosas. Estudos indicam que os Velociraptors eram menores do que mostrados no filme e não possuíam inteligência comparável à de mamíferos sociais como lobos. O mundo em 2025 com dinossauros. Agora, imagine como seria a geopolítica global nesse cenário. Países com maior biodiversidade de dinossauros poderiam ser potências biológicas, enquanto nações que desenvolvessem tecnologias para lidar com essas criaturas seriam líderes mundiais. A caça e o comércio de dinossauros poderiam ser regulamentados, criando um mercado exótico de espécies. Além disso, as religiões e crenças humanas poderiam ter sido moldadas pela presença constante desses seres, talvez atribuindo-lhes significados místicos ou divinos. As cidades teriam que se adaptar a um mundo onde dinossauros fazem parte do cotidiano. Teríamos sistemas de transporte especializados, zonas de preservação e até cidades subterrâneas para nos proteger de predadores. A ciência e a medicina também teriam se desenvolvido de maneira diferente, com o estudo da biologia dinossauriana trazendo avanços inesperados. Mas, felizmente ou infelizmente, essa não é a realidade em que vivemos. O impacto do asteroide permitiu que os mamíferos prosperassem, levando à ascensão da humanidade. E se você quer continuar explorando como eventos do passado poderiam ter mudado o nosso presente, confira nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial e como sua ausência poderia ter alterado o curso da história. Deixe seu comentário e nos diga: você gostaria de viver em um mundo dominado por dinossauros?